Efésios capítulo 6, verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Só até aqui. Amém. Sim, irmãos, o apóstolo escrevia esta carta para a igreja de Éfeso, para aquela irmandade. E se nós lermos no parágrafo anterior, vamos encontrar, irmãos, conselhos para as mulheres, conselhos para os maridos, conselhos para os filhos, conselho para os pais, para os senhores, para os servos. Enfim, na palavra de Deus, irmãos, tem conselho para todos nós, na vida material e na vida espiritual. Alguém pode notar que quando alguém erra, tropeça, ele está fora da palavra. Porque se nós obedecermos a palavra, tivermos bastante comunhão com ela, guardar no coração e pôr em prática na nossa vida, não tropeçaremos. Desde que levantamos da nossa cama, o nosso tratamento com a esposa com o esposo, e com os filhos, e assim por diante, no nosso trabalho, vamos dar um bom exemplo, vamos dar um bom testemunho, vamos praticar obras que agradem a Deus. Então tinha aqui muito ensinamento, irmãos, que isto faz muito bem para a nossa alma. Então os irmãos falam da esposa, do esposo, fala dos pais, fala dos filhos, dos servos, dos senhores. Então na palavra de Deus, irmãos, não tem jeitinho para ninguém. Ela é, irmãos, como aquelas lâminas que corta reto, não é? Uma guilhotina. Corta, não deixa nenhuma folha para lá nem para cá, corta reto. Assim é a palavra de Deus. O ancião, o cooperador, o diácono, as nossas esposas, enfim,
tem conselho para todos, e também nos dá uma certeza que, se formos fiéis à palavra que Deus manda na igreja, nos espera a coroa da vida eterna. Então, irmãos, depois de dar todos esses conselhos que nos está deixando ninguém de fora, mas e agora? Para aceitar isto, para ter força de colocar a palavra em prática na nossa vida. Tem um gênio, não é, irmãos? Mais nervoso. Outros têm uma opinião que não gosta de aceitar opinião diferente. Outros dizem, como se costuma dizer, pavio curto. Como é que eu vou pôr essa? Quando eu vejo, já estou atacado de uma fúria, de uma ira, e não consigo. Ali começam as discussões, assim por diante. O mundo não tem remédio, não é, irmãos? Não tem. A pessoa nasce de um jeito e muitos acabam morrendo por causa da sua maneira de viver, por causa da sua violência, por causa das palavras que saem da sua boca. Não mede até que encontra alguém que não gostou, e muitas vezes dá ali um conflito e acabam até perdendo a vida, e daí para frente. Então a pessoa às vezes até reconhece: eu sou assim e não mudo. Quando eu vejo, a coisa já aconteceu. Mas nós crentes, os servos e as servas de Deus, nunca podem dizer isso. Eu tenho um gênio, tinha um gênio terrível, mas Deus mudou pela sua palavra. Então a palavra, irmãos, ela tem um poder que muitas vezes o conselho de alguém não alcança nos libertar, mas seja lá o que for, irmãos, a pessoa pode ter um gênio terrível, pode ser uma pessoa irada, pode ser uma pessoa que tinha na sua boca muita leviandade, mas quando o Senhor chamou para a graça, se aquele servo de Deus, aquela serva de Deus, colocar em prática a sua palavra, a palavra nos mudará, irmãos. Nos mudará. Porque lá no mundo tem muita separação. Hoje os casamentos, a maioria está falido, porque um tem um gênio, o outro tem o outro, um não suporta o outro, nenhum quer dar um passo atrás, e acaba, irmãos, o único remédio é separar, e onde muitas vezes vem a desgraça do casal, dos filhos, e daí para frente. Mas nós não, nós temos a palavra, paciência, carinho, amor, humildade. Suportai-vos uns aos outros no amor do Senhor. Então, quando a pessoa sabe suportar, quando a pessoa tem a palavra no coração, mesmo que esteja certo, a palavra falou para mim ficar calado, eu vou suportar, não quero estragar o meu casamento, não quero estragar a minha amizade, vou ficar calado, vou suportar, vou tolerar. E a própria palavra diz, não é, irmão? Suportai-vos uns aos outros no amor e no temor de Deus. E assim nós vamos vivendo, e assim o Senhor vai nos ouvindo, ajudando, vai ouvindo a nossa oração, porque um coração irado, um coração magoado, um coração que não perdoa, quando vai se ajoelhar, irmãos, como ainda ontem Deus mandou a sua palavra do obreiro que não tem do que se envergonhar, a própria pessoa que não, se não colocar a palavra em prática, ele vai orar sem vergonha, e nem sei se eu tenho direito, eu tenho um problema material, espiritual, eu tenho uma enfermidade, gostaria de orar que Deus me libertasse, mas tem certos hábitos, costumes que ainda não deixou, a própria pessoa se envergonha,
Mas, irmãos, quando nós estamos bem com o Senhor, guardando a sua palavra, como dizia Jó, eu sei da minha integridade, eu sei como estou perante o meu Deus. Então a pessoa pede e tem certeza que Deus está ouvindo a sua oração. Então, irmão, irmã, todos que estão ouvindo a palavra, nunca diga, eu tenho um gênio que eu não vou mudar, eu sou assim. Não, você só não muda se não quiser, mas se você quiser, abra o coração, aceite, deixa a palavra entrar no teu coração. Você vai ver como ela vai mudar a tua vida, até a linguagem, irmão, sã, irrepreensível. Tem alguém que tem a palavra leviana e de repente ele vê que não é uma postura de crente. Mas eu sempre fui assim. Mas precisa melhorar na palavra, a boca do servo de Deus, da serva, é para ter uma linguagem sã e irrepreensível. Então você vai ver que você vai se esforçando. Você, quando orar, não vai ter do que se envergonhar. Não, Senhor, eu era assim, mas a tua palavra me endireitou, eu aceitei, modifiquei. Tu sabes da minha sinceridade. E quando ora, Deus responde a nossa oração. Os irmãos lembram de Ezequias, irmãos? O profeta falou, Ezequias, prepara as tuas coisas, a tua casa, porque você vai morrer. Tinha uma chaga maligna, e o profeta falou isso e foi embora. E ele se vê que estava na cama, muito mal, esperando a morte chegar, virou para o canto e começou a falar com Deus na sua oração, e falar das suas obras. Eu tenho me esforçado, Senhor, as minhas obras são obras de justiça, sou um rei, mas julgo com justiça, tenho andado nos teus retos caminhos. Começou a falar com Deus, porque sabia da sua integridade. O plano de Deus era recolhê-lo daquela enfermidade, mas Deus mudou seu plano. Falou para o profeta, volta lá e fala para ele, eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Fala para ele que eu vou acrescentar na terra mais 15 anos de vida. Tem poder ou não tem, irmão? Igual a Ezequias somos todos nós, que estamos nesta graça, que guardamos a palavra, que os nossos caminhos são caminhos retos perante Deus. Lembra-te, quando você ajoelhar, Deus ouvirá a tua oração. Mas se a pessoa se envergonhar, não é? Aí já a coisa muda, tem vergonha, aí do jeito que eu ando, nem adianta orar, chama aquele irmão, chama aquela irmã, pede na igreja, mas se as obras não acompanham, aí é só Deus para julgar, não é, irmãos? Então, para ter esta força de mudar, irmãos, melhorar, ele dizia aqui, o apóstolo, no demais, irmão, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu sou meio fraco, eu ainda cometo muita coisa que eu sei que Deus não se agrada, mas eu sou fraco. O Senhor, sabendo disso, Ele manda a palavra para te fortalecer nesta graça, no Senhor e na força do seu poder. Fraco todos nós somos, não é, irmão? Mas estamos lutando para que Deus nos fortaleça. Não tem um salmo que diz, vão indo de força em força, até chegar em Sião perante Deus. Quer dizer, quando aquela força vai terminando, vem uma força para reforçar aquela força, não é? E nós avançamos como um carro, irmãos.
é tocado, roda por meio de combustível, não é? Quando vai terminando o combustível, dá até aquele soquinho, alguém olha, vai parar, ele está perdendo as forças, está acabando o combustível, para na bomba, lota o tanque, agora vai, liga no motor, pega, vai embora e continua a sua viagem. Assim somos nós. Quando a força vai diminuindo, nós buscamos a palavra, Deus manda e a força é renovada na nossa vida. Deus está querendo renovar as nossas forças, irmão. Não está mandando ninguém embora, não está desprezando ninguém. Clama, pede, aceite a palavra, que o Senhor vai reforçar o teu coração por meio dela. Vão indo de força em força. Para que essa força? Para chegar aonde? Lá no mundo ninguém tem esperança de nada, né? Se continuar do jeito que está, vai. Se melhorar, vai também. Se piorar, não tem esperança. Mas nós temos esperança de, indo de força em força, nós vamos chegar em Sião perante Deus. Nós temos um alvo. Nós temos um objetivo, que alguém pode dizer, de que me adianta ser tão fiel? De que me adianta perdoar tanto? De que me adianta suportar tanto? Querer ser santo, guardar a palavra? Adiante muito, você já será abençoado neste mundo pela tua obediência, e quando o Senhor te recolher, te espera a coroa da vida eterna. Então, fortalecei-vos no Senhor. Essa força não é dada por alguém de nós. O marido não pode dar força espiritual para a mulher não pode dar para o marido, só aconselha, mas ele ouve se quer, ela ouve se quer, os filhos também. Mas, irmãos, quando a força vem do céu, ela penetra no nosso coração. Mas para isto, revestivos de toda a armadura de Deus. Veja, irmãos, tem jeito para tudo. Não, comigo não tem. Tem. É só você querer se revestir da armadura que vem dos céus, mostrando que nenhum de nós temos poder de melhorar o outro, mas a palavra tem. O fraco de hoje, Deus pode tornar o forte de amanhã. E é isso que o Senhor quer fazer com muita gente. Você está fraco, você veio tropeçando até o dia de hoje, mas a palavra de Deus quer te fazer forte nesta bendita graça, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Muita coisa nós temos que passar neste mundo, irmãos. Todos nós passamos. Não tem ninguém que possa levantar a mão aqui, eu não passo nada. Não, todos nós passamos. Mas bem-aventurado aquele que passa pelas tribulações, como diz lá no Salmo, passa pelas calamidades, mas quando passou, ele está firme na presença de Deus. Estar firmes contra as ciladas. Muitas vezes até o diabo nos persegue, não é, irmão? Para nos enfraquecer, para nos tirar desta graça. Mas aquele que está firme no Senhor, que o Senhor fortaleceu pela palavra, ele passa, até por tentação. Mas é como um vendaval, não é, irmãos? Vem muitas vezes aquele vendaval, aqueles trovões, parece que vai acabar o mundo. E a pessoa olha, meu Deus, até escureceu o dia, isto acontece mesmo. Mas de repente, o vento vai embora, o sol sai, começa a clarear, tudo volta ao normal, e a vida continua. Olha, se você estiver firme no Senhor, está passando por alguns dias negros, por algum vendaval, por alguma calamidade, saiba que o dia está clareando para você. O poder de Deus
Poder de Deus. Por que estamos aqui reunidos neste salão e também por este Brasil afora e até no exterior, ali com atenção? Deixa ver a palavra que Deus vai mandar, é para ouvir estas coisas. E quando Deus fala, Ele dá o cumprimento na nossa vida. Vai passar a calamidade, viu, irmã? Irmão, vai passar a calamidade e logo mais você vai glorificar o nome de Deus. Então, irmãos, está aqui a palavra. Depois diz a respeito das armaduras, porque o soldado, para poder enfrentar a guerra, ele precisa estar armado, né? Nenhum soldado vai para a guerra de mão abanando, não. O governo arma ele, vai com as armas necessárias, dá as instruções necessárias para ele vencer naquela batalha. E nós somos soldados de Jesus Cristo. Não temos uma arma na mão, mas são armas espirituais que a Irmandade, lendo aqui, vão encontrar, para que as armaduras de Deus, tomai toda a armadura. As armas estão aí. Salva, Senhor, minha arma, da paciência, do temor, da fé, da humildade. Essas são as armas. Não é uma arma que o homem toma para ir para a guerra, não. É uma guerra espiritual e as nossas armaduras vêm dos céus. Bem-aventurado aquele que se arma neste mundo, irmãos. Por mais armado que o soldado esteja, ele pode perecer, não é? Lutou, pereceu. Mas na graça não. Se você estiver bem armado com as armaduras dos céus, o inimigo não te vencerá. Lembra o apóstolo que falou, irmão? Passou por tentação, passou por tanta prova, passou, apanhou, foi apedrejado, passou por enfermidade, mas chegando no fim, ele disse: em todas as coisas o Senhor me fez mais do que vencedor. Você que veio lamentando, você que veio dizendo não dá mais, você que veio dizendo é só Deus na minha vida, senão não aguento mais, seja lá o que for que você estiver passando, o Senhor te fará vencedor. Você é um soldado de Cristo, irmão ou irmã. E o Senhor te diz: neste mundo o soldado perece, mas nesta graça não, ninguém perecerá. Deus seja louvado. Amém.